Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. Oito vereadores, senhor presidente. Havendo o número regimental sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos às 14 horas e 20 minutos. Nesse instante, coloco em votação e discussão as atas da 19ª sessão ordinária, bem como as atas da 30ª e 31ª sessões extraordinárias. Existe algum vereador interessado em discutir as presentes atas? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos ofícios. Ofício 01 de 2020. Vem por meio deste informar na forma da lei, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, que o vereador Almir Bueno do Prado não poderá comparecer na data de hoje à egrégia sessão por motivos de força maior. Sendo que havia para expor, aproveito a oportunidade para apresentar os votos de estima e consideração. Vereador do gabinete vereador Almir Bueno do Prado, assessor José Paulo Gonçalves. Ciência aos demais vereadores, de acordo. Vou colocar. Solicito ao vereador Michel Carneiro para compor a mesa diretora, por gentileza. Como segundo vice, a DOC. Atestado na forma de ofício do vereador Reginaldo da Costa Ramos, que deverá permanecer afastado por 5 dias a partir do dia 14/8. Ciência aos demais vereadores. Não existem mais ofícios, senhor presidente. Projeto. Parecer do Tribunal de Contas 02 de 2020. Processo do que 10.014.989.17 e processo TC 1307.989.17. A Comissão de Justiça. Projeto de lei. De acordo com o artigo 303 do Regimento Interno desta Casa, encaminhem para publicação no imprensa oficial o processo 1014-98917 e o processo 1307-98917. E o processo 12-382-98919. Contas da Prefeitura de São Atibaia referente à Exam Serviços Ambientais. Após a publicação, remeta à Comissão de Finanças e Orçamento, que terá o prazo de 30 dias para emitir parecer. A divisão legislativa, onde permanecerá à disposição dos vereadores. Projeto de Lei 44 de 2020. Dispõe sobre a denominação de pista de skate Rony Gomes. Vereador Fabiano Batista de Lima.
a Comissão de Justiça, Educação e Finanças. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos, Saúde, Educação, Cultura e Lazer Turismo, Constituição, Justiça e Redação. Os pareceres são favoráveis referente ao projeto que dispõe sobre a denominação de ciclovia Ângelo Albanês Neto, a ciclovia localizada na Avenida Jerônimo de Camargo, nesse município, e dá outras providências. Vereador Júlio César Mendes. A ordem do dia da próxima sessão. Parecer em conjunto das comissões de Constituição, Justiça, Redação, Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo, Finanças e Orçamento. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei 36 de 2020, de autoria da vereadora Roberta Barsotti, que dispõe sobre denominação da Estrada dos Neves, bairro Ribeirão dos Porcos, e dá outras providências. A ordem do dia da próxima sessão. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Comissão de Constituição e Justiça e Redação, Comissão de Obras e Serviços Públicos. Exaram parecer favorável ao projeto de lei complementar 12 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que institui a contribuição de melhorias por obra de pavimentação asfáltica e infraestrutura pertinente, bem como autoriza a implantação e a execução e a realização de procedimentos administrativos relativos aos lançamentos tributáveis da contribuição e melhorias, em conformidade com o fator gerador ocorrido, e dá outras providências. A ordem do dia da próxima sessão. Parecer em conjunto das comissões de Constituição, Justiça, Redação, Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Finanças e Orçamento. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei 37 de 2020, de autoria do vereador José Carlos Machado, que dispõe sobre denominação Centros de Esportes Francisco de Assis Bruno, Chicão, no atual campo de futebol sem denominação bairro da Boa Vista, e dá outras providências. A ordem do dia da próxima sessão. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer da Comissão de Saúde, Educação, Cultura e Lazer, Turismo, e parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação. Os pareceres são favoráveis referente ao projeto de lei 24 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo da Estância de Atibaia, e dá outras providências. A ordem do dia da próxima sessão. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão Saúde, Educação, Cultura e Lazer e Turismo. Exaram parecer favorável sobre o projeto de lei 26 de 2020, que dispõe sobre a denominação da rua PM Leandra Cristina de Jesus Dias, do bairro do Rosário, neste município, e dá outras providências, de autoria do vereador Ademilson Militão. A ordem do dia da próxima sessão. Parecer em conjunto das comissões Constituição, Justiça, Redação, Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo e Finanças e Orçamento. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei 38 de 2020, de autoria do vereador José Carlos Machado, que dispõe sobre denominação Rua Kimil Oikawa, loteamento Vila Bonsai, e dá outras providências. A ordem do dia da próxima sessão. Parecer da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Constituição, Justiça e Redação. Exaram parecer favorável
sobre o projeto de lei 19/2020, que dispõe sobre denominação de prédio Dr. Sérgio Marcos Roque, ao prédio localizado na rua Bruno Sargiani, 31, Parque Jerônimo de Camargo, neste município. A ordem do dia da próxima sessão. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exaram parecer favorável ao projeto de lei 24 de 2020, de autoria do Poder Municipal, que dispõe sobre a criação do Conselho de Turismo da Estância de Atibaia e da outras providências. A ordem do dia da próxima sessão. Parecer em conjunto das comissões de Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo e Finanças e Orçamento. A atual Rua 2 do loteamento Vila Bonsai, no bairro do Tanque, neste município, de autoria do vereador José Carlos Machado. A ordem do dia da próxima sessão. Tem mais um balancete que foi entregue em atraso aqui pela assessoria, senhor presidente. Balancete da Prefeitura 08 de 2020. Encaminha balancete da Receita de Despesas da Prefeitura da Estância de Atibaia referente ao mês de julho de 2020. A Comissão de Finanças. Não existe mais projetos nem parecer, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário a leitura de requerimentos. Requerimento 061 de 2020. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações acerca de questionamentos no bairro do Guaxinduva. Vereador Lucas de Oliveira Cardoso. Lê para mim, Zé. Em discussão, o presente requerimento do vereador Lucas Cardoso de Oliveira. Existe algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloque em votação. Vereadores que concordam, permaneça como estão. Aprovado oficício. Requerimento 062 de 2020. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, na forma regimental desta Casa Legislativa, informações a respeito dos procedimentos de transporte social para pacientes de hemodiálise. Vereador Michel Carneiro. Em discussão, o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Este vereador. Vereador Michel Carneiro. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretiva, colegas vereadores, funcionários da Câmara, assessoria, aqueles que nos acompanham pela internet, uma boa tarde a todos. Eu fiz esse requerimento porque eu fui indagado por munícipes da nossa cidade sobre uma questão, de uma certa forma até triste, que vem acontecendo na cidade. Eu quero ler primeiro o requerimento para que todos tenham conhecimento. Pelo presente instrumento, solicito que ao Poder Executivo viabilize, através da Secretaria competente, informações a respeito dos procedimentos de transporte social para pacientes de hemodiálise desenvolvidos pela Secretaria de Saúde. Questiona-se: a Prefeitura mantém transporte social de pacientes que fazem hemodiálise? Em caso positivo, quais os requisitos devem ser preenchidos para a obtenção de referido transporte? O transporte supramencionado pode ser tanto municipal quanto intermunicipal? O transporte se dá somente para usuários do SUS, Sistema Único de Saúde? Há casos de transporte para pacientes conveniados com hospitais particulares de Atibaia e outros municípios? Com a pandemia da Covid, houve ampliação ou redução do fornecimento do transporte para centros de hemodiálise público e privado? Essas foram as indagações. Eu recebi a reclamação de uma munícipe, de munícipes da nossa cidade,
que estão fazendo o tratamento de hemodiálise. Alguns fazem o tratamento de hemodiálise aqui no Hospital Novo de Atibaia. Eles eram transportados pela prefeitura, e aí a prefeitura oficiou parte desses pacientes de que não faria mais o transporte. Avisou em cima da hora, não deu um tempo hábil para essas pessoas se organizarem, avisando aí em cima da hora e cortando esse transporte. Então, eu estou fazendo esse requerimento para entender por que a prefeitura cortou, quais são as razões desse corte. A gente está no momento de Covid, de pandemia, muitos não têm condição de fazer o tratamento, de dar continuidade do tratamento sem o transporte da prefeitura. Outros terão que pegar o ônibus, e aí o pessoal já é do grupo de risco, né? Então já está fazendo um tratamento que é pesado, que é severo, e aí a prefeitura, de uma hora para outra, corta, obriga essa pessoa para continuar conseguindo a fazer o tratamento, ter que ir de ônibus, nesse período de pandemia, aglomerar, né? Então a gente está fazendo esse requerimento para entender melhor as razões desse corte por parte da prefeitura e para fazer um apelo aqui, para que a prefeitura reconsidere, né? Ainda mais nesse período de pandemia. A notícia que eu tive informal é de que tem 14 pessoas fazendo o tratamento no Hospital Novo de Atibaia, que utilizam do transporte por parte da prefeitura, e que teve, infelizmente, aí a notícia semana passada de que a prefeitura ia cortar esse transporte. Então, a gente está fazendo um requerimento para entender juridicamente quais são as obrigações da prefeitura e para fazer um apelo, faço um apelo, inclusive, ao líder do governo, para que não corte esse transporte nesse momento. Até uma questão humanitária com essas pessoas, né? Obrigar essas pessoas a irem de ônibus nesse período é lamentável. Então a gente pede aí por parte da prefeitura um esforço para manter esse transporte nesse momento a esses pacientes que infelizmente aí fazem o tratamento de hemodiálise em alguns hospitais, não só aqui da cidade, como da nossa região. Então, o requerimento tem esse sentido. Peço o apoio dos colegas vereadores para aprovação. Existe algum vereador interessado em discutir? Vereador Biratã. Boa noite a todos. Boa tarde, né, a todos. Michel, eu queria assinar junto, né? Agora, em relação à hemodiálise, é o seguinte, é um procedimento de alta complexidade, né, pelo SUS. E é um procedimento que faz 3 vezes por semana. Cada paciente ele fica ali 4 horas. O que acontece com a hemodiálise assim? Pelo SUS, realmente o município não pode transportar. Pelo SUS. Quando é convênio, a responsabilidade é do convênio, de fazer esse transporte para o local apropriado lá da hemodiálise. Atibaia tinha uma clínica de hemodiálise pelo SUS que foi fechada aí no passado aí. Eu acho que foi por problemas técnicos, não tem nada a ver com a prefeitura, porque, como eu falei, é um serviço de alta complexidade que é de responsabilidade do Estado. Tá? Então, a prefeitura não teve nada a ver com aquele fechamento na época dessa clínica lá. O que poderia ser feito é retomar com o Estado para credenciar algum serviço de SUS aqui, os hospitais particulares, que paga-se bem, não é um valor irrisório, não. Entendeu? Uma sessão de hemodiálise é um dos procedimentos pelo SUS mais bem pagos, viu, junto com a cirurgia cardíaca. Então, realmente o paciente de hemodiálise, ele não pode abandonar o procedimento, porque se ele abandonar, a pressão dele sobe. Entendeu? De uma hora para outra, o indivíduo pode ter uma morte por causa da falta da hemodiálise, viu? Agora, eu acho que o município tem que retomar a negociação com o Estado para credenciar alguém na cidade. Tanto o SEIB como o Hospital Novo, a própria Santa Casa, pode ser feito um trabalho para começar a fazer hemodiálise pelo SUS, que é bastante gente, viu? Eu sei porque na época que eu fui secretário, na minha época já tinha o quê? Uns 30, imagina agora, não sei nem quantos tem. Obrigado, presidente. Quero assinar junto aí.
Professor Michel. Obrigado, Bira, pelos esclarecimentos. Nada melhor, né, uma pessoa técnica da área contribuir e ajudar. Eu só deixar claro aqui no meu requerimento o seguinte: eu não sei se a prefeitura é obrigada legalmente a fazer o transporte dessas pessoas por serem conveniadas do hospital particular. Mas hoje a prefeitura vem fazendo esse transporte, né? Pode não ser obrigada legalmente, mas isso não quer dizer que ela não possa fazer. Tanto que ela está fazendo até esse momento. Então, o que a gente está fazendo no requerimento aqui, Júlio, mais do que discutir se ela é obrigada ou não, é ela manter nesse momento de pandemia a prestação desse serviço a essa parcela da população que em específico para os pacientes do Hospital Novo, que eu tive conhecimento do corte desses pacientes, não sei se foi feito o corte para mais pacientes de outros hospitais, mas do Hospital Novo em si, manter o transporte, até porque o transporte tem um caráter social importante de saúde para essas pessoas, né? Então, a ideia não é nem discutir se a prefeitura é obrigada ou não a fazer o transporte. Ela manter, por uma questão social e humanitária, o transporte para essas pessoas, já que ela estava fazendo até esse momento, né? Então, é isso. Só reforçar esse ponto em específico do requerimento e reforçar ainda mais o ponto feito pelo Dr. Biratã e da importância de a gente articular uma clínica na cidade, né, que faça o tratamento de hemodiálise e que esse serviço não seja prestado só para os hospitais particulares. Obrigado. Ô, Michel, o que pode ser feito é o seguinte: a prefeitura faz o transporte e manda a conta. Ela comunica o SUS e o SUS manda a conta para o convênio específico daquela pessoa, entendeu? Manda, cobra, porque assim, uma internação de convênio no hospital do SUS, o próprio SUS cobra do convênio, está lá uma conta enorme dos convênios, tem que pagar. Então, eu acho que a prefeitura ela não pode parar por questão de humanidade, entendeu? Mas tem a parte burocrática de tudo isso. Então, ela comunica ao SUS e o SUS cobra diretamente, o próprio SUS cobra do convênio esse serviço, viu? Tá, obrigado. Uma parte também, vereador. Só para complementar, eu tive alguns casos nesse segmento também, e até entendo a parte do transporte. Com essa questão da pandemia, nós já não temos muitos carros. Você é obrigado a reduzir o número de pacientes nos carros praticamente por menos de 50%. E se nós formos deixar realmente de atender o pessoal que é do SUS, porque a obrigatoriedade dos convênios é fazer esse transporte, nós acabamos deixando de atender aqueles que realmente também necessitam, com um poder aquisitivo bem menor, por essa questão de você não poder ter um acúmulo e mais pessoas dentro do carro, né? Não é questão de defender também a A ou B, mas é uma questão de coerência nesse caso, viu? Também. É o que tinha para o momento. Permite uma parte, não, vereador? Vereador Júlio. Pedi informação aqui para o governo, eu não recebi a resposta ainda. Mas assim, como vocês, eu também já recebi inúmeros casos também com relação a essa questão de transporte sanitário. Realmente a prefeitura vinha atendendo, né? Atendendo pacientes que são aí assistidos pela rede particular, né? E por conta da pandemia, como o transporte, dentro desse transporte, tem vários pacientes, o objetivo aí é evitar a aglomeração, né? Reduzir a quantidade de pessoas dentro do veículo para evitar aí a contaminação aí, das pessoas. Eu também, assim, entendo, né, a questão humanitária, né, já vim atendendo, né, e é compreensível a cobrança, já que essas pessoas vinham sendo atendidas aí pela rede SUS, né, pelo transporte municipal. Mas tem aqueles pacientes que a gente sabe que tem a dificuldade, né, na questão
social aí, financeira, né? Então a Secretaria de Serviço ela tem sim dado prioridade a esses pacientes que são da rede SUS, né? Que são assistidos aí pelo poder público, né? E as pessoas que têm um poder aquisitivo, né, melhor, né, tem que cobrar dos seus convênios, né, para que eles façam esse transporte aí. Mas de qualquer forma eu vou conversar com a nossa secretária de saúde, a Maria Amélia, tá, para entender melhor o porquê dessa negativa, né, já que essas pessoas vinham sendo transportadas aí pela Secretaria de Saúde, tá bom? Se ela me der uma posição aqui ainda durante a sessão, eu te repasso, vereador, tá bom? Júlio, obrigado. Só informando que apesar de algumas pessoas elas serem atendidas pelo hospital particular, inclusive tem casos de funcionários públicos nossos que não recebem nem quase dois salários mínimos. Então é uma parcela, nem todo mundo, porque tem um convênio, quer dizer que tem condição. Eu entendo aí a prefeitura talvez fazer um corte daquelas pessoas que têm condição de levar, né? Ainda é compreensível diante da situação que a gente se encontra. Mas tem muita gente ali que, apesar de ter um convênio, não tem condição de pagar o transporte, não tem condição de pegar ônibus, né? E além do que é uma questão perigosa mesmo nesse momento, já pensando no risco de colocar essas pessoas. Então, é por uma questão humanitária mesmo que a gente solicita aqui para a prefeitura um esforço para continuar atendendo, pelo menos que a prefeitura faça uma viagem com essas pessoas que, se a prefeitura cortar o transporte, a pessoa vai parar de fazer o tratamento, né, e aí ter complicações em razão disso. No mínimo uma triagem. Não cortar todo mundo simplesmente, como que infelizmente está acontecendo agora. É isso. Aí eu peço esforço como líder do governo para que faça esse trabalho de articulação perante a Secretaria de Saúde. Obrigado. Não, eu compreendi o questionamento, vereador. Não é só porque a pessoa tem plano de saúde que ela tem condições aí de se deslocar até uma outra cidade aí para realizar o tratamento. Mas a gente vai pedir para que a secretária de saúde analise aí com carinho essa questão aí. E assim que eu tiver uma posição, eu te comunico, tá bom? Presidente, quero só complementar. Biratã. Vejam bem, é uma responsabilidade muito grande aí, viu, Júlio e Michel? Porque é o seguinte, se você não dá esse serviço, o paciente pode ir à morte. Pode ir à morte. Tá? Se existe uma morte, eu acho que aí já vem um crime de responsabilidade, né, de quem vinha fazendo o serviço, e então é uma coisa complicadíssima. Sabe? Eu acho que tem que ser visto o mais rápido possível para que ninguém fique sem a sessão. Tem que ser, tem que pontuar isso, que morre, o indivíduo morre. Sabe? Ele pode morrer pela falta da hemodiálise, como ele pode pegar o coronavírus, porque ele é um paciente muito suscetível, né, a pegar. Então tem que, agora, a prefeitura com certeza ela parou de oferecer o serviço porque é SUS, simplesmente, ela está seguindo uma norma, entendeu? Uma burocracia técnica aí, parou de fazer o serviço porque é SUS. Porque a mesma coisa acontece, vejam bem, com os pacientes em hospitais. Você não pode transportar, o SAMU, por exemplo, ele não pode transportar um paciente de um hospital de SUS para um hospital particular. Ele pode levar o paciente até o hospital do SUS, mas o contrário, ele pegar o paciente do SUS e levar para o hospital particular, o SAMU não pode fazer isso, entendeu? A função dele é outra, é atender a população. E por quê? Porque a ambulância é a mesma coisa a prefeitura atender pacientes particulares. Porque a ambulância, vejam bem, a ambulância ela é adquirida por recursos públicos, destinado ao serviço SUS. Acabou. Essa é a norma. Percebe? Recursos públicos destinados ao SUS. Mas nada, não tem outra. Mesma coisa uma ambulância participar de um show, de um evento, de uma
coisa assim, a ambulância não pode. Por quê? Veja bem, se a ambulância da prefeitura, a ambulância do SAMU está num show e tiver um infartado lá no bairro lá, de quem que é a culpa? A culpa é de quem cedeu a ambulância para aquele serviço. Já teve muito prefeito caçado por causa disso. Tá bom? Obrigado, presidente. Só para complementar, a secretária de Saúde encaminhou aqui a resposta, é o seguinte, é aquilo que eu já havia comentado, né? De fato, eles vinham transportando esses pacientes, né, do hospital particular, e por conta da pandemia, eles tiveram que reduzir o número de passageiros dentro dos veículos, tá? Mas eles tiveram uma reunião com o pessoal dos hospitais particulares para tratar essa questão, né, do transporte, já que a Secretaria de Saúde vinha fazendo, e disse que iria, né, por conta do momento, né, da pandemia, priorizar aqueles pacientes da rede SUS e aqueles, né, do hospital particular que tivesse problema de mobilidade, ou seja, mobilidade reduzida, né? Esses continuariam sendo atendidos, tá? Mesmo sendo de hospital particular, tá? Então foi essa que é a resposta que ela me passou. Mas de qualquer forma a gente vai conversar com ela e ver se dá para rever essa questão, né? Já que é uma situação, né, complicada, né? É uma doença que requer cuidados aí, e o paciente não pode interromper o tratamento por conta de falta de transporte. A gente compreende isso. Bom. Senhor presidente, o senhor me concede a fala? Daniel. Boa tarde, toda a mesa diretora, meus nobres pares vereadores, aqueles que nos assistem também pela internet. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Vamos lá. Júlio, obrigado pelos esclarecimentos. Me parece que esse momento todo da pandemia, ele está trazendo novos protocolos em todos os segmentos de atendimento à sociedade, de um modo geral, e na saúde não é diferente. Mas alguns princípios, eles não mudam, independente de nós estarmos passando por uma pandemia ou não. E um dos princípios, Paulo, vou pedir a gentileza, está reverberando bastante aqui. Vou trocar de microfone. Som, melhorou? Acho que sim, né? Vamos lá, eu dizia que alguns princípios, eles não mudam, independente do momento que nós estamos atravessando enquanto sociedade. E um deles é que a saúde, ela é direito de todos. Quando a gente olha para a Constituição Federal, nós entendemos que o Sistema Único de Saúde, que ele faz parte do sistema de seguridade social, ele confere a todo cidadão brasileiro o direito de ser atendido, independentemente se ele possui convênio médico particular ou não. Então não é o fato de uma pessoa ter convênio médico que ela não pode ser atendida na rede pública de saúde. Não é o fato de uma pessoa ter um atendimento particular que ele não pode, por exemplo, solicitar remédio na farmácia popular. Porque, volto a dizer, a saúde ela é direito de todos e está contemplada no ordenamento jurídico brasileiro, né? Dentro, inclusive, dos princípios da Seguridade Social. Dentro disso, obviamente que existe uma organização prática em nome do princípio da eficiência, que se determinado cidadão já está sendo atendido, ainda que por meio particular e privado, né, vamos priorizar o atendimento dele pelas vias privadas e vamos otimizar a utilização do sistema público de saúde, das ambulâncias, para aqueles que são pacientes do SUS. Isso é uma situação, mas me parece que não é o caso. Parece que pela própria resposta do líder do governo, é um ajuste feito para evitar aglomeração dentro de veículos, certo? E aí, a gente às vezes é reativo, né? Acredito que a prefeitura, em muitas das decisões tomadas, foi reativa. É uma situação colocada, como que eu reajo a essa situação, atendendo tudo aquilo que tem sido feito no mundo, né? Reajo dessa forma. Então, não podemos aglomerar. Então, claro que você vai aglomerar paciente dentro de um transporte pequeno, isso pode gerar contaminação de Covid, então
não vou mais fazer o transporte. Não. Não. Quando se trouxe, vereador Ubiratã, vereador Michel, a discussão da questão do Covid, e que todo mundo disse, olha, nós precisamos diminuir a curva de contaminação, por que é que nós precisávamos diminuir a curva de contaminação? Vamos rememorar. Porque o nosso sistema de saúde não teria condição de atender todas as pessoas ao mesmo tempo, e as pessoas que passam por outros tipos de doença, que possuem outras mazelas, graves inclusive, poderiam ficar sem atendimento médico hospitalar. Então, um dos motivos para que as pessoas fizessem um distanciamento social era evitar essa curva de contaminação, que essa curva fosse muito acentuada, que demandasse muito atendimento médico e congestionasse o sistema de saúde, tanto público quanto privado. Por quê? Porque outras pessoas continuam morrendo com outras doenças, continuam padecendo de outras enfermidades. Então, você precisa garantir o atendimento para essas pessoas também. E aí, quando a gente tem essa situação consolidada e clara, tratamento de hemodiálise, por exemplo, as pessoas precisam daquele tratamento, a prefeitura está dizendo, não podemos fazer porque senão pode gerar contaminação pelo Covid. Mas veja bem, cara, você tem uma doença tão grave, ou às vezes mais, a situação do paciente é mais grave ainda do que um quadro de Covid, e você está negando o atendimento a essa pessoa, não me parece razoável, não me parece proporcional à medida adotada pela prefeitura. Se é que é isso que eu estou entendendo, vamos lá, o vereador Júlio de muito bom grado aqui, eu vejo ele trabalhando no celular, mandando mensagem, pegando resposta para trazer tempo real as informações da prefeitura, e claro que às vezes pode ter um telefone sem fio aqui, o WhatsApp é impessoal, às vezes não vem com a explicação técnica toda que a Secretaria de Saúde poderia nos fornecer, mas o que eu acredito que a prefeitura precisa fazer nesse caso? Olha só, estamos falando de quantos pacientes, né? Hoje, existem diversos veículos da prefeitura que não estão em operação regular por conta da diminuição de demanda em diversos setores. Então, nós temos um decreto de calamidade pública por conta da pandemia que permite o Poder Executivo lançar mão de recursos de diversas secretarias para fazer o atendimento necessário. Então, a gente não precisa falar só de funcionários ou até mesmo equipamento próprio de um departamento da prefeitura. A gente pode tentar expandir isso. Que tipo de transporte que é necessário para a questão da hemodiálise? É de fato uma ambulância UTI ou não? É um transporte simples? Né? Se for um transporte simples, gente, Bira, não sou médico, né? Então estou colocando, se for um transporte simples, como é que a gente consegue espaçar os pacientes dentro de um transporte? Um transporte maior, né? Que vá com 30% da capacidade, a gente tem muito transporte parado aí, porque diversos segmentos da prefeitura realmente não estão com as atividades acontecendo. Então, nessa hora, realmente a gente precisa se debruçar sobre o tema e encontrar alternativa para que o cidadão tenha um atendimento que para ele é fundamental e é essencial. E aqui vai o tom da sugestão, não é momento da gente fazer qualquer tipo de ponderação acentuada, que soe como crítica, que não seja construtiva, não é nada disso, até porque a gente tem se comportado de outra forma. Aliás, de outra forma, não sempre nos comportamos com críticas construtivas, ainda mais num momento como esse, né, de pandemia. A gente quer dar tranquilidade para a prefeitura poder atuar. Isso não quer dizer que a gente não vai poder opinar e sugerir as alterações, como o vereador Michel bem trouxe na sessão de hoje. Então, acredito que algum ajuste precisa ser feito por parte da prefeitura, de modo a viabilizar o transporte desses pacientes, né? Vamos lá, não é porque o sujeito tem um convênio médico que ele está proibido de utilizar o Sistema Único de Saúde. São coisas diferentes. Às vezes você tem um sujeito que entra numa situação de urgência e emergência no hospital particular e aí precisa ser transferido para um hospital público, porque o cara não tem convênio e entrou particular mesmo no hospital. E como você faz isso? O hospital entra em contato com a rede pública de saúde e eles ajustam a questão do transporte, da transferência, né, para que haja segurança nessa transferência, porque o sujeito ele tem direito ao atendimento pelo SUS. Isso é muito claro, né? Não importa se alguém tem um convênio médico, ele continua sendo detentor do direito da saúde, né, garantido na Constituição, conforme eu disse no início da fala. Então, acredito que a gente precisa se debruçar mesmo sobre o assunto, super importante o requerimento do vereador Michel, quero parabenizá-lo, assinar em conjunto também, e acreditando sempre, obviamente, na boa intenção e no desejo da prefeitura de acertar,
tenho certeza que por meio do vereador Júlio, aqui do intermédio do líder do governo, essa situação ela vai ser equacionada nos próximos dias. Obrigado, senhor presidente e vereadores. Mais algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 063 de 2020. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, na forma regimental desta Casa Legislativa, informações a respeito à viela no Recreio Estoril. Pelo presente instrumento, solicito ao Poder Executivo que viabilize, através da Secretaria competente, informações a respeito da viela no Recreio Estoril, localizada na Rua Guaraci, 165, que faz fundos à Rua da Madeira. Considerando o expondo que questiona-se a concessão da viela em questão, em caso positivo, solicita-se cópia integral. Há projeto aprovado para a edificação que fora erguida no local, em caso de positivo, solicita-se cópia integral do projeto. Vereador Michel Carneiro, vereador Ademilson Militão. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, coloco em votação. Aprovado. Não existem mais requerimentos, senhor presidente. Passar a palavra ao segundo secretário para que proceda a leitura e indicação das indicações. Senhor presidente, solicito ao soberano plenário a dispensa da leitura das indicações e das suas emendas. Coloco em votação o presente requerimento. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura de moções. Não existem moções, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário para que proceda e informe se há vereador inscrito em tema livre. Vereador Roberto Barsotti. 10 minutos com a parte. Boa tarde, senhores vereadores, população que acompanha a sessão. Estou fazendo uso da tribuna hoje para dar destaque a algumas indicações, e eu vou separar por temas, porque são temas completamente diferentes. A primeira indicação é acerca da acessibilidade, né? Foi publicado essa semana um vídeo de um cadeirante nas redes sociais, reclamando ali que depois da duplicação ali da Lucas, o munícipe ele passa pela faixa de pedestre e quando ele chega ali na calçada não tem um rebaixamento. Então é muito importante que isso seja revisto, né? É uma área ali muito movimentada, especialmente aos finais de semana, que fica ali no entroncamento da Alameda Lucas Nogueira Garcês, junto com a Rua Benedito Leite. Então, solicitar aí ao poder público que cuide dessa questão da acessibilidade ali nesse trecho. A segunda indicação na área do esporte foi pedido já, sei que tem algumas providências já a nível estadual sendo tomada sobre isso, acerca da flexibilização para a retomada das atividades do voo livre. Então, nós, vereadores, há um tempo atrás, já assinamos, né, um pedido feito pela Associação de Voo Livre, mas os munícipes que praticam, né, continuam solicitando esse pleito. Então, nós estamos indicando que alguma resposta, que alguma providência seja tomada em relação a isso. O terceiro assunto é a respeito da área de cultura, só para comunicar, né, que hoje foi publicado, finalmente, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, a regulamentação da Lei Aldir Blanc, né, que foi sancionado no dia 29 de junho, mas somente hoje que foi publicada, que é a lei que vai repassar aos municípios e estados os valores para as ações emergenciais aos artistas e espaços culturais também. Então, vão ser, ao todo, 3 bilhões do Fundo Nacional de Cultura, dividido entre estados e municípios, né? 1,5 milhão para os estados, 1,5 milhão para os municípios. E o Conselho Municipal de Políticas Culturais, o COMPOCAT, e a Secretaria de Cultura, desde que a lei
né, já havia sido aprovada, estava toda em tramitação, eles já estavam tomando as providências de cadastramento dos artistas, participando de várias lives, reuniões semanais sobre a Lei Aldir Blanc, para que essa situação seja, para que esses repasses sejam feitos o mais rápido possível, né? Agora, a partir da lei regulamentada, tem 120 dias. Então, a Secretaria de Cultura e o Conselho, assim como na semana passada, foi protocolado aqui na sessão de Câmara e aprovado a Comissão de Assuntos Relevantes, para que os vereadores também possam acompanhar o repasse dessas verbas, juntamente com a indicação de um conselho para emergências culturais, um conselho municipal, né, com metade de pessoas da sociedade civil indicadas pelo Conselho de Cultura e metade indicadas pelo Poder Executivo para acompanhar esses repasses que vão acontecer. Então, é importantíssimo, se tiver algum artista ainda do município que ainda não fez o cadastro, no site da Prefeitura tem o cadastro, isso é fundamental para que esse repasse chegue até os artistas e também produtores e fazedores de cultura do município. O quarto assunto é na área de saúde. Eu gostaria de dar destaque a algumas fotos. Agora, nessa época da pandemia, muitas famílias estão saindo para passear com os animais. Inclusive, teve aumento de adoção de animais. E o que tem acontecido, né? Que eu tenho observado e fui tirando algumas fotos, de muitos e muitos e muitos saquinhos. Eu coloquei poucas fotos, mas eu tirei muitas fotos. Porque o que acontece? As pessoas saem para passear com o cachorro na rua e até recolhem, muitas vezes, as fezes, só que jogam o saquinho de lixo no chão. E não adianta. Então, o nosso pedido, essa indicação, é que, para que seja tomada uma providência em relação a isso, que sejam instaladas lixeiras específicas para recolher o dejeto dos animais. Porque se você pegar o seu cachorro e for caminhar ali, no Jardim do Lago, ali entre o Jardim do Lago e o Jardim Paulista, ali perto da Alameda Rio Claro, da Alameda Santos, naquele local que você vai ver diversos saquinhos. Uma volta de 5 minutos, você vai ver uns 10 pacotinhos de saquinho, com fezes de animais, tem até amarrado no poste, né, que as pessoas têm placa para que as pessoas recolham a fezes dos animais. As pessoas até recolhem, só que elas colocam na lixeira comum das casas, o lixeiro não pega, ele só pega o saco grande, o lixinho fica lá, ele cai no meio da grade e fica no chão. E muitas vezes não recolhem, muitas vezes tem ali as fezes dos animais ali, e nós sabemos que isso gera doença, principalmente a giardíase e a parvovirose canina. Então, providências através da coleta de lixo, do SAAI, Centro de Zoonose, Secretaria Municipal de Saúde, zeladoria, enfim, a secretaria competente precisa tomar alguma atitude e deixar algum recipiente específico para isso, para que as pessoas que estão passeando com seus animais tenham onde descartar especificamente o dejeto dos animais. Então, essa indicação é muito importante. Como eu disse para vocês, é só você dar um passeio de 5 minutos que você vai ver uma coleção de saquinhos com fezes de animais ali naquela região e, com certeza, em todas as outras praças onde é muito comum as pessoas saírem para passear com seus animais. E o último assunto é uma indicação que eu fiz na área de Economia e Defesa Civil, um pleito ali em relação a um prédio. Hoje a Defesa Civil está localizada aqui no centro, num prédio que é alugado. Então, nós, em conversa ali com o pessoal da Defesa Civil, nós estamos fazendo uma indicação, porque a Prefeitura ela tem um prédio que fica ali na... Desculpa, deixa eu dar uma olhada aqui o nome da rua. Elísia... Sim, para que a gente possa fazer a mudança desse prédio, porque ela fica ali na saída, esse prédio público ele fica próximo à rodovia Fernão Dias e também à rodovia Dom Pedro, num local onde tem muito mais acessibilidade, se você precisar rapidamente se deslocar para tomar medidas, providência em relação às enchentes, por exemplo, e você tem essa economia, em vez de a Prefeitura ficar pagando aluguel, e ela tem um prédio ocioso, que a Defesa Civil possa ser deslocada e colocada nesse prédio público. Então, são essas indicações, né, que eu tenho para hoje. Muito obrigada, e é isso. Obrigado, vereadora Roberta.
Mais algum vereador inscrito em tema livre? Esse vereador, senhor presidente. Vereador Militão. Só aproveitar o gancho aqui da minha colega de partido, Roberta, para informar que na semana passada havia sido procurado também para os voadores ali do Pouso com um ofício. Entramos em contato diretamente com o deputado Edmir Chedi, que de momento já contactou o secretário Vignoli também, e hoje já passou ao gabinete a informação que, pela classificação da região, as atividades serão autorizadas de segunda a sexta-feira de imediato. Com novos indicadores dos quadros, já estão elaborando também para os finais de semana, dependendo de como for a progressão da flexibilização. Então, já é uma ótima notícia que já teremos os voos novamente aqui na cidade. Agradeço aí até o empenho do próprio deputado, juntamente com o secretário, porque essa medida dependeria do Estado, da flexibilização para a utilização para esportes na Pedra Grande. Queria também ver, juntamente com o líder do prefeito, referente a uma prioridade para cascalhos nas estradas que foram mexidas por esses dias, Jardim Paulista, alguns pontos também ali onde a empresa de saneamento está mexendo na parte de tubulação, Cachoeira, porque hoje, a partir das 6 horas da manhã, já começamos com ônibus encalhados nessas regiões. Vila Priscila, o pessoal não conseguindo sair da casa também, onde foi colocado terra. Então, realmente, que há necessidade nesses locais se cascalhar, porque foi colocado terra vermelha, muita terra, e virou somente um lamaçal. Eu sei que a Secretaria até de Serviços vem tentando fazer um serviço perfeito nesse sentido, mas se não realmente colocarmos cascalhos nessa época agora que começa de chuva, teremos grandes dor de cabeça. Peço aí também ao líder que leve ao executivo. Nós fizemos já indicação nesse mês de agosto, acho que já fizemos umas 2, 3, a limpeza do córrego do Onofre, ali onde se inicia, próximo a Colibri, até o Jardim Imperial. Eu vejo que alguns trabalhos estão sendo realizados, sim, de limpezas de córregos, mas ali a prioridade são por causa das residências. Não adianta a gente esperar também ali ter uma enchente e inundar as casas, para dizer depois que é uma fatalidade da natureza ou alguma coisa. O serviço está sendo bem realizado em áreas, até mesmo particulares, onde acompanhamos esses dias lá perto do Canaã, do Jardim Maracanã, ali para o Maracanã, tudo, mas eu acho que a prioridade são realmente aonde estão essas casas. Acho que de momento é o que tinha para relatar só, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Militão. Mais algum vereador inscrito em tema livre? Júlio César Mendes. 10 minutos com a parte. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, aqueles que nos acompanham pela internet. Primeiramente, eu gostaria de fazer referência aqui a uma indicação, estou encaminhando. Há um tempo atrás eu fui procurado por moradores ali do Parque dos Coqueiros, que nos fizeram algumas reivindicações ali, melhorias ali no entorno ali do fórum. Aquele local ali é grande, bem amplo ali, aos finais de semana as pessoas, até mesmo durante a semana as pessoas utilizam ali aquele espaço para caminhar, e os moradores nos pediram, né, que fosse encaminhado aí ao poder público algumas melhorias ali, uns pedidos de melhorias, entre elas a instalação de lixeiras ali, né, lixeiras, bancos, no acesso ali do fórum ali, no acesso e no entorno ali do fórum, plantio de árvores ali, ou seja, fazer uma revitalização ali daquele espaço, até mesmo porque o fórum ele passou por uma reforma e na semana passada
voltou, né, a funcionar ali naquele local, tá? Então, há necessidade aí, a gente entende que há necessidade aí do poder público dar uma atenção ali para aquele espaço, né? Melhorias ali, ou seja, uma revitalização naquele local. Então, fica aqui o nosso pleito aí ao poder público, né? O nosso apelo aí para que, quando possível, né, atenda aí essas demandas aí que foram encaminhadas pelos moradores ali do local. A gente também recebeu demanda ali na região do Laranjal, de reforma de abrigos. Alguns abrigos ali são bem antigos, né, já estão bastante danificados ali, com as telhas quebradas, bancos quebrados. Então a gente informalmente entrou em contato aí com o pessoal da Secretaria de Planejamento e Mobilidade. Foi concluído aí o processo de licitação para a contratação aí da nova empresa que será responsável aí pela instalação. Então a gente pede aí que seja dada uma atenção ali para aquela região, né, que seja substituído então esses abrigos aí que estão danificados, tá, por abrigos novos, e também sejam instalados abrigos nos locais que ainda não tem, né. Com relação ao pedido do novo vereador, com relação à manutenção de estradas não pavimentadas, já fazia um tempo aí que não chovia, né? Graças a Deus aí voltou a chover, né, para dar uma limpada no ar, para dar uma amenizada aí nessa poeira. A população vinha sofrendo bastante aí com o pó na beira da estrada. Mas com a chuva também vem os problemas aí com relação à manutenção das estradas, né? E alguns trechos aí nas estradas rurais são bastante íngremes. E a gente em contato com o secretário de serviço hoje pela manhã, ontem, né, e hoje aí pela manhã, porque chegou bastante demanda aí com relação à necessidade de manutenção em alguns trechos aí de estradas na cidade, Maracanã, região da Ponte Alta, ali Rio Abaixo, Laranjal. O transporte público acabou não passando, o que gerou aí um transtorno enorme aí para aqueles moradores que dependem aí do serviço de transporte público para se deslocar até o trabalho. Mas a gente reforçou aí o pedido, né, ao secretário de serviço Ricardo Freire, para que seja feito um reforço aí de material nesses trechos mais íngremes aí das estradas rurais, tá? Seja jogado, ao invés daquele material reciclado, jogar o cascalho mesmo, né, as pedras ali, e fazer aquele trabalho de compactação, né, para suportar aí esse período de chuvas, né, porque realmente causou aí bastante transtornos ontem e hoje, né, população bastante brava aí com a gente, mas enfim, esse é o nosso trabalho, a gente está aqui para isso mesmo, para atender aí a nossa população. Um outro assunto que o nobre vereador também comentou foi a respeito da limpeza, o desassoreamento ali do córrego do Onofre. Esse pleito também chegou aqui ao conhecimento deste vereador. A gente, se eu não me engano, também foi formalizado esse pedido de limpeza pelo gabinete. E como está se aproximando aí o período de chuvas, é necessário sim uma intervenção ali urgente por parte do poder público, né, um trabalho aí de prevenção para que a população ali que mora ali no Alvinópolis 2 ali não venha sofrer aí com as enchentes aí no próximo período de chuva. Então a gente também reforçou esse pedido, né, da necessidade aí urgente de fazer esse trabalho de limpeza ali, desassoreamento desse córrego, é um córrego importante ali, ele corta praticamente toda aquela região ali de Perial, aqui Alvinópolis 2, enfim, mas também a necessidade aí, é importante também a consciência, né, por parte
da população, de algumas pessoas. Ontem eu recebi algumas fotos do córrego, ali atrás daquele frigorífico desativado que tem ali próximo ao terminal do Imperial. E é chocante a quantidade de lixo que tem às margens daquele córrego. Tudo que vocês possam imaginar. Tudo. Muito lixo mesmo. Entulho, sofá, pneu, vaso sanitário, mas tudo o que vocês possam imaginar. É desesperador ver, foi desesperador ver aquilo. Tudo bem, a prefeitura vai lá, vai fazer a limpeza, mas se não houver aí uma conscientização por parte da população, fica difícil. Porque no próximo período de chuvas, com aquela quantidade de lixo ali, se não for feita essa limpeza, certamente as casas ali vão ficar embaixo da água novamente. A prefeitura vai lá, vai fazer a parte dela, mas a população também tem que fazer a sua parte aí também e contribuir aí para a preservação aí do meio ambiente, né? Não sair por aí descartando lixo à torta e direita em qualquer lugar. Tá bom? Era isso, presidente. Obrigado. O senhor me concede uma parte, Claro. senhor vereador? Acredito que é muito oportuna a sua fala, no sentido da necessidade da população colaborar, obviamente, com o poder público, no tocante a não jogar lixo, descartar móveis em vias públicas e muito menos em área de preservação ambiental, como, por exemplo, margem de córrego, margem de rio. O senhor está coberto de razão quanto a isso. A necessidade da população como um todo cooperar para que nós não tenhamos aí, em épocas de enxurrada, por exemplo, que esse lixo ele vai entupindo as saídas, entupir bueiro, isso vai causar alagamento e tudo mais. Agora, por outro lado, eu entendo que o poder público ele tem um papel preponderante de orientação e educação da população nesse particular. Nós podemos aqui discutir, mas peraí, todo mundo sabe que lugar de lixo não é na rua. Sim, eu concordo. Agora, nós temos algumas situações no município que elas precisam ser reiteradas constantemente para a população. E a prefeitura, ela tem que disponibilizar ao munícipe, especialmente nessas áreas onde nós temos de forma recorrente vamos dizer assim, onde as pessoas jogam com frequência lixo na rua e tudo mais, a prefeitura precisa disponibilizar, por meio da Companhia de Saneamento Ambiental, lixeiras para que as pessoas coloquem o lixo no local certo. Ou até mesmo pontos de coleta de dejetos de grande porte, por exemplo. E aí entra uma questão que eu entendo que a gente precisa avançar. A prefeitura, alguns anos atrás, na verdade o SAI, quando eu falo prefeitura, porque o SAI ele continua vinculado ao gabinete do prefeito, mesmo sendo uma empresa pública. Então, às vezes a gente fala prefeitura, mas na verdade vamos dirigir aqui ao SAI. O SAI retirou diversos pontos de coleta de lixo seletivo que nós tínhamos aí pela cidade. Aquelas lixeiras coloridas, vocês vão lembrar, né? E aí nós questionamos aqui na Câmara, foi na primeira legislatura, questionamos na Câmara o porquê que o SAI estava retirando esses pontos de coleta seletiva. E a resposta foi a seguinte: não, porque tem o azul, o amarelo, o verde e o vermelho. Um é de plástico, outro é de vidro, outro é papel, outro é material orgânico. Mas a população, ela não separa direito, ela põe o que é do azul, ela põe no vermelho, o que é do verde, ela põe no amarelo. Então, nós vamos acabar com o lixo. Então, já que o pessoal não coloca direito, a gente vai acabar com o lixo. Veja bem, é a mesma história que nós falamos aqui do transporte dos pacientes que precisam de tratamento. Não é porque alguém está fazendo de forma errada que você tem que acabar com o sistema. Você tem que acabar com o ponto de coleta. Então, o que a gente precisa fazer? Diante de uma situação como essa, você precisa educar a população a colocar o lixo certo no recipiente correto. Simples assim, mas isso dá trabalho. Educar dá trabalho. Então, a prefeitura ela precisa ter essa consciência de que boa parte da população, por demandas históricas, por falhas históricas do Estado, quando eu falo Estado, é Estado lato sensu, não teve a educação, a cultura adequada
inclusive de higiene básica, questões sanitárias, saneamento ambiental. A gente sabe disso, a dificuldade que nós temos em algumas regiões da cidade para que as pessoas tenham a informação correta para passarem para os seus filhos, inclusive. Então, a gente precisa utilizar toda a estrutura que a prefeitura tem, desde a rede municipal de ensino, para educar as pessoas corretamente. Em contrapartida, precisa disponibilizar o lugar para as pessoas colocar o lixo. A vereadora Roberta está coberta de razão quando ela fala aqui da necessidade de disponibilizar, já que a sociedade avançou. As pessoas hoje, no passado, as pessoas levavam o animalzinho para passear e não saíam com um saquinho para recolher o dejeto. A cultura, não, deixa aí. Não importa onde faz xixi, faz cocô, deixa aí. Agora não, a sociedade evoluiu, todo mundo sai com um saquinho, uma sacolinha para recolher. Pô, isso não é legal? É legal. E agora, joga onde? Ah, não tem onde jogar. Então a prefeitura precisa estar atenta a esse tipo de evolução da sociedade, de dinâmica social, e disponibilizar o local específico. A gente aprovou aqui, há menos de um mês atrás, na Câmara Municipal, o projeto que autoriza a prefeitura a criar espaços de convivência para cães na cidade. Uma ótima oportunidade para que a gente comece a implementar lixeiras dessa natureza, orientar a população quanto a isso também, enfim. Então, eu partilho da crítica do vereador Júlio, de que a sociedade precisa colaborar, precisa colocar lixo no lixo, que depois não adianta ficar reclamando que tem alagamento por conta de entupimento de boca de lobo, se é a própria população que está jogando lixo no lugar errado. Partilho da crítica, dou razão ao vereador. Em contrapartida, se a prefeitura não disponibilizar o local certo, não educar, não orientar a população aonde que ela tem que colocar o lixo, fica difícil transferir a responsabilidade, né? Fica difícil fazer um pacto com a sociedade se você não dá opção para a sociedade. Então, enfim, não quero me alongar na fala, mas me parece que existe uma lacuna a ser preenchida pelo Poder Executivo, por meio da Companhia de Saneamento Ambiental, na disponibilização de lixeiras na cidade. E não só nessas regiões. Nós já fizemos diversas indicações aqui, tem que colocar lixeira no Pouso, tem que colocar lixeira no centro de convenções. Eu recebo semanalmente cobranças de morador do Jardim Imperial, da Rua Olinda, para ser específico, pedindo, pelo amor de Deus, fala para a turma botar uma lixeira aqui na rua, que não dá, não tem lixeira para colocar o lixo, né? Então, eu acredito que a gente precisa avançar nessa questão também de disponibilização de locais para a população colocar o seu lixo, e também nas questões de política de educação ambiental para toda a sociedade. Obrigado, senhor presidente. Vereador Michel. Complementando a fala do Daniel, concordo. Acho que falta também, por parte da prefeitura, liderar pelo exemplo. A gente vê algumas ações por parte da população que advêm também da forma da prefeitura trata certas situações. A gente vê hoje, no lado do Onofre, né? No lado do Onofre, no córrego do Onofre, algumas ocupações, no mínimo, não sustentáveis, autorizadas pela própria prefeitura, de aterramento dessas regiões, e de uma região que tem uma importância hídrica, de segurança hídrica importantíssima para a cidade. A gente teve um exemplo agora recente, né? Jogaram dejetos no córrego e quase 30% da população ficou sem água, que é a população da região do Bairro Perpetuba, do Jardim Imperial, do Jardim Cerejeiras. Inclusive é interessante mostrar para essa parcela da população a importância de a gente ter um desenvolvimento sustentável na cidade. O quanto que, apesar daquela parte daquela região da cidade já estar ocupada, o quanto que, se a gente não propor um desenvolvimento mais adequado, teremos dificuldades no futuro próximo. Né? Então, o que aconteceu com o SAAI, com a água, semana passada, é um exemplo da importância que o córrego do Onofre tem e da importância de a gente fazer uma ocupação sustentável dessa região, né? Protegendo ali o córrego, suas características naturais, inclusive por uma questão de segurança hídrica. Então, a prefeitura precisa liderar por exemplo também, ela ser exemplo disso, ela contribuir, mostrar para as pessoas, através das suas ações, a importância do córrego. Eu tenho certeza que com o exemplo que faz da prefeitura, esse tipo de ação que está acontecendo, da própria população jogar lixo ali no córrego, tende a diminuir. Lucas deve ter um conhecimento maior sobre isso, da questão da área da segurança pública, que foi a questão de Nova York da tolerância zero, né, Lucas? A tolerância zero não era só uma ferramenta de segurança,
prefeitura passava, não podia ter um carro abandonado, estacionado, não podia ter um vidro quebrado. Por quê? Porque se largasse, tinha até um estudo sobre isso, científico, uma pesquisa, deixaram um carro abandonado numa região lá de Nova York, com os vidros quebrados, para ver o que acontecia com aquela região, com aquele bairro, e como que a população ia se portar. Semana a semana, o que verificou foi que a população passou ali a quebrar o carro, a vandalizar o carro e a vandalizar em volta, no entorno também. Né? Então a tolerância zero por parte do órgão público naquela região, ali em Nova York, era também dessas questões de saneamento, de zeladoria. Né? A partir do momento que teve zeladoria, as pessoas passaram a cuidar. A partir do momento que passaram a cuidar, passaram a não vandalizar, a não pichar. E aí, consequentemente, reduziu o número de casos de furto e, por consequência. Então, falta, na minha avaliação, liderar por exemplo. Falta por parte da prefeitura ser um exemplo a ser seguido e nortear as ações para a população. É isso. Mais algum vereador? Vereador Biratã. Esse problema do lixo, tá ligado aqui? Tá bom. Esse problema do lixo, foi bom o líder do governo tocar nesse assunto, porque eu sempre me preocupei com o lixo da cidade, pelo seguinte, evidente que colocar a culpa na população é uma coisa assim, meio estranha, né? Principalmente em época de voto, né? Tomem cuidado com isso, hein? É muito perigoso isso aí. Agora o lixo é o seguinte, eu acho, viu, Júlio, eu acho o seguinte, que o pessoal responsável pelo lixo, primeira coisa que eles deviam fazer é pontuar, Daniel, aonde que tem esses entulhos de lixo. Por exemplo, você citou um lugar, eu vou citar outro aqui na Jerônimo, aqui, onde está tendo aquela obra ali, perto daquele posto de gasolina ali, entendeu? Vou citar lá em frente ao Bourbon, vou citar vários bairros onde você tem a porção de lixo jogado ali. Então eu acho o seguinte, eu acho que a prefeitura, presidente, devia fazer o seguinte, pontuar esses locais, porque sabe que aquilo ali vai dar problema, então a prefeitura tem que ter um meio preventivo para evitar que a enchente cause esses problemas. Vai lá nesse local, percebe? Recolhe esse lixo, faz uma campanha naquele local, põe uma placa, faz qualquer coisa. Agora, deixar o lixo ali, acumular cada vez mais, veja bem, a responsabilidade dessa coleta tem empresa específica para isso. Os bairros, o Júlio que mora no bairro, a gente anda lá sabe, na Ponte Alta, esses lugares, aqueles lixos lá que leva 10, 15 dias para recolher aquilo é uma vergonha, um nojo aquilo, percebe? Então, acho que esse lixo tem que ser, primeiro, recolhidos, criar uma campanha naquela região onde essa população está jogando, antes de culpar a população, percebe? Pegar esse esgoto rural, recolher de uma forma mais rápida e criar uma campanha em cima daquele local ali. E fazer as lixeiras específicas, que eu acho que ninguém está fazendo. Pô, se estão fazendo, Michel, de forma, eu falo aí para os grupos que vão ser candidatos aí, para trabalhar em cima disso. Vou sugerir para o nosso grupo que faça essa campanha em cima disso. Porque realmente o lixo. Outra coisa, você citou ali aquela região do Imperial. Outro dia eu fui comprar ali uma comida ali no restaurante ali, um cheiro de fezes na rua, perto do UPA. Eu não sabia que aquela região não tem tratamento de esgoto ali. Em plena asfalto, tudo, descendo de ladeira abaixo lá, esgoto a céu aberto. É outra coisa que o município tem que trabalhar com isso. Dá umas voltinhas pela cidade e ver realmente, porque isso aí dá uma má impressão, quer dizer, tem o lixo, que dá sinal do quê? De sujeira. Percebe? Tem o esgoto, que também dá o sinal do quê? De porcarice e de sujeira. Entende? Então vamos realmente trabalhar em cima disso para melhorar, dar um pouco mais de qualidade de vida e melhorar essa coleta rápida. E ver se essas empresas realmente monitoram esses locais aí. Faz um mapa, faz mapa para tudo, tem tudo
quanto é coisa tem lá, quadrinho com as coisinhas lá. Vamos pôr aqui, ó. Lá no Imperial tem uma coleta de lixo, tá? Aqui embaixo na Jerônimo, lá nos bairros, tem no portão, no tanque, porque tem tudo quanto é lugar. E botar, presidente, para essa responsabilidade desse pessoal. Afinal de contas, uma das taxas mais caras que nós temos, o que é? É lixo. É lixo. Caramba, se alguém está pagando, então que recolha essa porcaria que está ali, ô líder do governo. É uma deficiência do governo nesse tratamento que existe ali. Obrigado, presidente. Mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Júlio. Bom, é ano eleitoral, mas nós não podemos deixar de cuidar da nossa cidade, né? A intenção aqui, quando eu falei que também a população precisa ter consciência e não sair descartando lixo em qualquer lugar, foi conscientizar também. Esse é o nosso papel aqui como vereador. Fazer com que as pessoas se conscientizem e também façam a sua parte. O que não podemos aqui é ficar atribuindo essa responsabilidade totalmente ao poder público. Né? Nós temos que subir aqui na tribuna e jogar a responsabilidade do poder público, falar que tudo é responsabilidade do poder público é fácil. Tem que apresentar soluções também para os problemas. Para conhecimento, o SAAI, né, ele tem um serviço que chama Catatreco. Né? Tem um número lá que é disponibilizado aí para a população, para aqueles que precisam aí descartar, fazer o descarte de algum móvel velho, né, que não vai ser mais utilizado, basta entrar em contato neste número que o SAAI disponibiliza, agendar que eles vão até o local e faz esse serviço de retirada desses materiais. A coleta de lixo nas regiões mais afastadas da cidade é feita regularmente. É feita 2 vezes por semana. Na região da Ponte Alta é feita 2 vezes por semana. E a atual empresa já disponibilizou aí em toda a cidade mais de 200 containers aí para descarte de lixo doméstico. A gente entende que tem que ser feito um trabalho de conscientização, como o vereador Daniel disse. Sim, o poder público tem que fazer isso. É dever do poder público conscientizar as pessoas do que é certo. Né? Tem que fazer isso sim. Né? Mas a gente sabe que numa cidade como Atibaia, que tem uma área territorial aí enorme, é difícil fiscalizar isso. Não é simples. Por mais que você faça um trabalho de conscientização, né, é difícil resolver esse problema em 100%. Né. Na cidade, conversando recentemente com o secretário de serviço, né, porque a gente está sempre em contato com ele, pedindo a retirada de entulho, né, que são descartados aí diariamente em alguns locais da cidade, e ele me passou que hoje na cidade, né, tem aproximadamente 200 pontos de descarte regular de lixo de construção civil. Né. Quem já passou ali para a Estrada dos Pires, quando passa ali a estação da Petrobras ali, se você entrar à direita ali, do lado de cima, ali é um ponto de descarte regular de lixo. A gente já, por diversas vezes, pediu para que o secretário de serviço fosse lá e fizesse essa retirada do lixo lá. Já foi instalado placa, entendeu? E instala, o pessoal vai lá e tira. Então, é difícil o poder público também fiscalizar isso, por conta do tamanho da cidade. Né? A área territorial de Atibaia é enorme. Então, se você for dar uma volta pela cidade, você vai, sem dúvida alguma, aí ver resto de material de construção civil é descartado. Mas o nosso papel aqui também é de conscientizar as pessoas. E a minha intenção, quando eu falei aqui em tribuna, né, não foi responsabilizar a população, né, por conta desses problemas aí de enchente que acontece na cidade, que já aconteceram na cidade por diversas vezes. Né. E sim,
dizer para a população que ela também tem que fazer a sua parte, né? Cobrar o poder público, claro, para que o poder público cumpra aí com suas responsabilidades, mas também nós, eu cidadão também, vocês, também temos que fazer a nossa parte, né? E não só cobrar o poder público, né? Porque a gente sabe que algumas pessoas, né, algumas pessoas têm sim essa dificuldade, né, de conscientizar, né, daquilo que é seu dever, né? Mas o poder público, sem dúvida alguma, tem a sua responsabilidade e tem sim que fazer um trabalho aí de conscientização para que esses problemas aí de descarte irregular de lixo na cidade diminua, né? Porque resolver a gente sabe que é muito difícil, né? Pode passar aí a administração que for, que esse problema não será resolvido. Porque se tivesse que ser resolvido, isso poderia ter sido feito em administrações anteriores e não foi. Obrigado, presidente. Mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Michel Carneiro. 10 minutos, uma parte. Faço uso da tribuna ali para tratar com vocês sobre uma questão aí do vídeo. Ontem eu publiquei uma reportagem na cidade de Trajano Moraes, feita na UOL, e eu compartilhar com vocês aqui a reportagem. Mostra como a cidade de Trajano está combatendo a proliferação do vírus, Trajano Moraes, no Rio de Janeiro. Você tem ideia de onde você pode ter se contaminado? Ideia nenhuma. Você costumava andar sem máscara? Não, na roça a gente anda normal, sem máscara, sem coisa, mas só com gente de casa, essas coisas assim. Uhum. Quando sai na rua, sai com máscara, álcool, tudo direitinho. O que acontece? O seu marido peguei numa triagem. Por acaso ele estava ali testando. Sem sintoma nem nada. Sem sintomas, sem nada. Pegamos Ele foi fazer por causa dos meses atrás. Pegamos algumas pessoas. Qual a importância para vocês dessa atenção aqui de uma equipe profissional que vem aqui na casa de vocês e passa as orientações? É bom, né? Porque aí a gente já sabe quem está contaminado, quem não está. Estão se mantendo isolados, né? Uhum. A partir de agora, sim. A partir de hoje. A partir de hoje. Não sabíamos de nada. Hoje. Não sabiam até então? Descobrimos hoje. Então, aqui no nosso centro de triagem, né, a gente faz um tratamento humanizado, primeiramente. A gente acolhe o paciente. Após a consulta, temos também os medicamentos que são distribuídos, né, gratuitamente para os pacientes. O tratamento de acordo com os sinais e sintomas, né, de cada paciente. Temos também exames, a sorologia, temos também o teste rápido. Nesse caso aqui, ela não pegou nada. Então ela não tem a doença pelo teste. Só que a gente sabe que a acurácia desse teste negativo, ele é baixo. Para positivo ele é alto, mas para negativo ele é baixo. Como tem o pai que ela tem contato deu positivo, a gente vai repetir esse teste semana que vem nela. Eu preciso pegar você no tempo certo. Vai por mim, pela minha experiência. A gente vai voltar daqui a 7 dias.
Aí nós vamos testar. Se você tiver negativo daqui a 7 dias, você vai estar negativo. Se você estiver positivo, você vai estar positivo. Fica tranquilo. Você não tem necessidade de ir lá pagar um exame. Os pacientes que chegam, né, com alguma alteração dessa parte psicológico mais abalado, quadro de ansiedade, algum transtorno, né, psiquiátrico, a gente tem um psicólogo, aí eu encaminho para o psicólogo, o qual ele vai ter a conduta dele, né, com o paciente, ele pega os dados do paciente, o telefone do paciente, liga para esse paciente para ver como que ele está na casa dele, se ele está tomando o medicamento correto, se ele está tendo a piora ou não dos sintomas. O teste não vai curar, não vai salvar ninguém. Se ela tivesse sintoma, a gente ia criar um protocolo para ela, talvez não fosse teste, entendeu? Para mostrar o protocolo da cidade de Trajano. Tem dado certo. A cidade hoje conta só com 69 infectados, nenhuma morte até agora. Em resumo, observando aí o vídeo da reportagem, a gente verifica aqui que não tem uma fórmula secreta. Por que tem dado certo em Trajano? Trajano tem feito o que a OMS, o que o mundo está determinando, que é rastrear o Covid com mais testes, identificar os focos e isolar aquelas pessoas que foram identificadas. Infelizmente, esse trabalho não tem sido realizado na cidade. Quero aqui, inclusive, noticiar, infelizmente, ontem a gente teve uma perda aí na família, muito próxima, 40º óbito da cidade foi o Zé Capelas, conhecido como Zé Capelas, José Gomes, ele é sogro do meu irmão. Mandar aqui meu abraço, minha solidariedade às minhas cunhadas, né, toda a família. E agora que teve um caso próximo da minha família, eu pude ainda mais comprovar que não existe por parte da prefeitura um protocolo. O Zeca ficou um mês internado no óbito cedo. Ninguém da prefeitura procurou a minha cunhada, que é filha dele, para dizer, viu, você teve contato com ele? Testar ela, orientar. Ela não teve contato. Minha cunhada em si não teve contato com o pai antes.
Obrigado, senhor presidente. Só para deixar claro aqui novamente, a gente fica chateado porque desvirtuam, né? A gente fala uma coisa aqui, aí o vereador vai lá e desvirtua o que a gente tentou passar aqui na tribuna, né? Isso chateia demais a gente. Quando eu falo que com a administração resolver todos os problemas da cidade, que nenhuma administração consegue resolver todos os problemas da cidade, isso é fato, né? A impressão que dá que quando falam aqui de Atibaia, é que só Atibaia não consegue resolver todos os seus problemas, e as outras cidades do país têm todos os seus problemas resolvidos. É essa a impressão que dá que quando a gente ouve o vereador falar, né? Que só Atibaia as coisas estão erradas. Em outros lugares não tem problemas, né? O que a gente quer dizer aqui, quando a gente faz a comparação de um governo com outro, é que quando o novo vereador fala do Imperial, que não tem esgoto tratado lá, né? A atual administração está prestes a resolver o problema do esgoto lá naquela região. O esgoto do Imperial, de todo o Imperial, será tratado na estação de tratamento do Caetetuba, que está prestes a ser inaugurada, né? A gente acredita que no primeiro semestre aí do próximo ano, se tudo correr bem, a obra da estação de tratamento de esgoto do Caetetuba seja concluída e o esgoto da região do Imperial vai ser todo tratado ali naquela estação, né? Porque a gente tem que passar para a população que aquela região teve um outro olhar, né, do atual governo. Sabe que não foi resolvido todos os problemas, a gente sabe, a gente tem consciência disso, muito tem a ser feito ainda, não só naquela região, mas em outras regiões da cidade, mas a gente tem que reconhecer quando o trabalho foi feito, né? E o poder público, a atual administração, o poder público, resolveu boa parte dos problemas daquela região, né? A questão de infraestrutura, todo o bairro foi pavimentado. Agora tem a questão do esgoto, que a gente acredita que em breve isso será resolvido, né? Então, assim, eu tenho o maior respeito do mundo pelo novo vereador Biratã, né? A gente entende aí que muito ainda precisa ser feito aí para solucionar aí todos os problemas da cidade, a gente tem consciência disso, né? A gente sabe disso, a gente espera aí que o próximo governo consiga aí atender aí as demais regiões ainda que necessitam aí de atenção, né? Principalmente na questão de saneamento, de pavimentação asfáltica. Mas é difícil a gente exigir que tudo seja resolvido num curto prazo aí de tempo. Porque a gente sabe que isso é impossível, ainda mais agora com essa crise aí que assola o país, né? Com a queda de arrecadação, o próximo governo vai sim ter dificuldade aí, com certeza, né? De solucionar aí problemas que ainda existem na cidade. Mas muito foi feito e muito está sendo feito aí para resolver boa parte desses problemas, né? Então é nesse sentido aqui que eu gostaria de deixar claro, né, que quando a gente fala que a cidade ela é grande, que tem uma área territorial grande e é difícil resolver todos os problemas, né? Tem que ser feito gradativamente, não dá para resolver tudo numa única vez dentro de um curto prazo aí de tempo, mas tudo aquilo que é possível, aquilo que pôde ser possível, foi possível, né? Tudo aquilo que foi possível aí, a gente sabe que o poder público aí fez, né? E se houver tempo aí até dia 31 de janeiro, aquilo que ainda necessita aí de atenção, o poder público não vai medir esforços aí para resolver. Obrigado, senhor presidente. Um abraço. Obrigado, vereador Júlio. Mais algum vereador inscrito em tema livre? Não existe mais vereador inscrito em tema livre, senhor presidente.
instante, passamos à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 9 vereadores, senhor presidente. Estando presente 9 vereadores, solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da ata desta sessão. Projeto de lei 32/20, de autoria da vereadora Roberta Barsotti, que dispõe sobre denominação de viela Tarsila da Amaral, a atual viela número 10, com início na rua Professora Gina Silvestre e término em propriedade particular do bairro Atibaia Jardim. Neste município e dá outras providências. Primeira discussão, maioria simples. Coloco em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei 32/2020, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Vereadora Roberta. Essa vereadora. Não, senhor presidente, é só para justificar. É uma viela pequena, já bastante antiga, que fica ali próximo até a aviação Atibaia, mais ou menos. Ela fica na rua Professora Gina Silvestre e ela termina numa propriedade particular. Então, ali, na rua Professora Gina, Professora Gina Silvestre, tem uma plaquinha, né? E o nome dela hoje ela é chamada de atual viela número 10. E aí, se eu não salvo engano, são 5 casas. E aí, esses munícipes me procuraram, né, que era necessário dar o nome, porque eles pagam justamente a taxa de lixo. E também não tem iluminação, eles pagam todos os impostos e não tem esse atendimento e a rua não tem nome. Então, foi verificados os documentos para que essa rua pudesse ter nome e para que os moradores possam aí pleitear os seus direitos, né? E também em relação à correspondência e tudo mais. E a escolha do nome é justamente por isso, né? A gente está no ano eleitoral, um ano complicado para colocar nome de rua nesse momento, né? Então, a homenagear a artista brasileira Tarsila do Amaral. É isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Roberta. Mais algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovada a primeira discussão. A segunda discussão. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Não existe, senhor presidente. Não havendo mais nenhum vereador inscrito em explicação pessoal e não havendo mais nada a ser tratado nesta sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária e sessões extraordinárias no dia 25 de agosto, às 14 horas. Dou a presente sessão por encerrada às 16 horas e 23 minutos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação do quórum para a primeira sessão extraordinária desta noite. 9 vereadores, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta. Projeto de lei 32/20, de autoria do vereador Roberta Barsotti, que dispõe sobre denominação de viela Tarsila do Amaral, atual viela número 10, com início à rua Professora Gina Silvestre e término em propriedade particular, bairro Atibaia Jardim, neste município, da outras providências. Coloco em segunda discussão, maioria simples, o projeto de lei 32/2020. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado em segunda discussão, a redação final. Nesse instante, encerro esta sessão extraordinária às 16 horas e 24 minutos. Assim como às 16 horas e 24 minutos, daremos início à próxima sessão extraordinária sucessiva. E solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 9 vereadores, senhor presidente. Coloco em redação final, maioria simples, projeto de lei 32/2020. Existe algum vereador interessado em discutir o projeto? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado em redação final, a sanção do senhor prefeito municipal. Não havendo mais nenhuma matéria a ser tratada nesta sessão, dou o presente por encerrada às 16 horas e 25 minutos. Muito obrigado, um bom retorno a todos aos seus lares.